estamos mais uma vez e reunidos para adorarmos ao Senhor. Queremos render graça a Ele por esse dia, né? Desde já nós queremos agradecer os que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. E queremos pedir que você abra a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao 18. Para que você não tenha muita dificuldade, Malaquias é o último livro da Bíblia, então, do Antigo Testamento, né? Então, assim, você vê aí, ele termina Malaquias, aí já começa Mateus, do Novo Testamento. Então, para que você não fique procurando aí, como é um livro pequeno, Malaquias capítulo 3, e nós vamos ler do 13 ao 18. Acharam? Diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para com os que temem ao Senhor e para com o nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E essa passagem, amados, é um pouco dura, né? Você pode até perguntar, a gente começar um culto de adoração com uma passagem dessa, né? Uma chamada dessa. Mas nessa passagem fica muito claro que existem dois grupos, né? Versículo 13, dá para entender aí que o povo andava murmurando, zombando de Deus, se queixando, dizendo: o que adianta servir a Deus? E no versículo 14 está muito claro, mais uma vez, o lamento deles. Era bem claro e específico, né? O que adianta se esforçar, estar servindo ao Senhor? E é interessante que no versículo 16 surge um outro grupo. E esse grupo era o povo que reconhecia que vale a pena sim adorar o Senhor, que vale a pena cultuar o Senhor, que vale a pena servir a Ele. E para esse povo, aqui o Senhor trata como um povo especial, né? Uma propriedade particular, povo que Ele guardava e cuidava. Então essa noite nós temos a oportunidade de adorar o Senhor. Eu espero que todos que estão aqui não tenham vindo: ah, meu Deus, mais um culto, né? Ou eu sou obrigada e hoje, mas que você não esteja nesse primeiro grupo, que murmurava, que reclamava, que achava que não valia a pena servir ao Senhor, mas que nós estejamos nesse segundo grupo, que glorificava ao Senhor, que adorava. Até porque, amados, é muito claro aqui, no versículo 18, diz que haverá um dia em que nós veremos a diferença entre o primeiro grupo e o segundo. Entre aqueles que amam ao Senhor, que o adoram, que fazem com prazer, e aqueles que fazem por obrigação ou que fazem murmurando. E só para a gente pensar, refletir um pouco, e diz assim: só um minuto no céu já compensaria uma vida inteira de sofrimento aqui na terra. Imagine a eternidade. Só um minuto no céu já iria compensar a vida inteira de sofrimento aqui na terra. Agora imagine a eternidade. Então que nós possamos estar aqui com o coração grato, adorando ao Senhor. Se estamos aqui hoje é porque estamos vivos, né? Já é um motivo de alegria, porque nós não estamos precisando, não estamos em hospital, não estamos precisando de respiradores, não estamos precisando de cuidados médicos, e nós temos muitos motivos para adorar o Senhor. Então prepare o seu coração, certo? Deixe o seu coração, essa terra
preparada para ouvir, para adorar. Quero também desafiar você a não ser apenas assistente do culto. Uma coisa que me incomoda, Marcos, é a gente não cantar, não adorar. A gente parece muitas vezes que veio para assistir. E eu quero desafiar como igreja. Sei que alguns não conhecem todas as letras, mas vem aqui não como espectador, mas como um adorador, verdadeiramente, tá certo? Então, abra seu coração, esteja nesse segundo grupo que percebe que vale a pena sim. Vale a pena adorar o Senhor, vale a pena cultuar. E haverá um grande dia que nós veremos a grande diferença entre aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então vamos orar, consagrando ao Senhor todo esse momento. E eu quero lhe lembrar que na hora do louvor não assista, mas se você conhece a letra, participe, tá certo? Pai, nós bendizemos o Teu nome por mais esse dia, por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigada, Senhor, que Tu cada dia mais gera no nosso coração essa gratidão. Obrigada, Senhor, porque estamos vivos. Obrigada pelo ar que nós respiramos. Obrigada pelo privilégio de nos reunirmos como igreja. Quantos lugares, não apenas por causa da pandemia, mas até por causa de perseguições religiosas, nossos irmãos não podem, Senhor, Te cultuar assim, ao ar livre, em lugares abertos. E essa noite nós queremos Te agradecer por esse privilégio. Que o Senhor gere no nosso coração essa gratidão. Tira todo espírito de murmuração, tira todo mal-estar, tira todo pesar. Senhor, muitas vezes a semana foi tão puxada, alguns chegam aqui tão cansados. Quero Te pedir que essa noite, Senhor, traga refrigério à nossa alma. Que esse momento de adoração, de cultuarmos a Ti, seja um momento em que também o Senhor esteja trabalhando a nossa vida. E seja bem-vindo neste lugar, nós queremos Te dizer. Muito obrigada por cada um que chegou, por aqueles que não puderam vir, que tem um motivo, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal. E continue conosco. É o que nós Te pedimos essa noite. Já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o nome do Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, escudo de boa espada, com seu poder defende os reis, a sua igreja amada. Mas nosso Deus,
Queridos, na verdade, quando a gente se reúne para adorar o Senhor, também é uma oportunidade de avaliar a nossa vida. Por isso começamos hoje com essa passagem, mostrando que há uma grande diferença entre aqueles que temem e aqueles que não temem. Mas também nós sabemos que essa obra de convencer é obra do Espírito Santo, que às vezes a gente compreende na mente, mas o coração reage de forma diferente. E esse momento de contrição é um momento em que a gente para diante do Senhor, coloca as nossas fraquezas, entendendo que dependemos dele e pedindo a sua ajuda. Certo? Então é um momento também quando eu paro para pedir a ajuda do Senhor, também eu estou adorando a Ele, porque eu reconheço que é só Ele, que sem Ele eu nada posso fazer, e que se o Senhor não fizer essa obra na minha vida, eu não consigo. Então eu queria pedir que você também curvasse sua cabeça agora e fizesse sua oração aí diante do Senhor. Certo? Pedindo aí que o Senhor esteja tratando aquilo que precisa ser tratado. Se você reconhece essa noite que não tem esse prazer todo, toda essa alegria em vir à casa do Senhor, peça também que o Senhor coloque isso no seu coração. Certo? Pai, mais uma vez nos encontramos aqui e entendendo que dependemos totalmente de Ti e da Tua graça. E que se não for o Senhor, nós não conseguiremos, Senhor. Queremos Te pedir, vem cada dia mais converter o nosso coração a Ti. Que esse processo de santificação seja um processo contínuo. Quero Te pedir, Senhor, não nos deixe nos acostumar com a Tua presença, não nos deixe nos acostumar com a Tua palavra, não nos deixe sermos meramente religiosos, não nos deixe, Senhor. Mas que a Tua presença ela ainda cause em nós alegria, que a Tua presença ela ainda cause em nós motivação. Pai, por favor, tenha misericórdia de nós. Tu nos conheces, sabe das nossas fraquezas, como muitas vezes, Senhor, nos encontramos. E eu quero Te pedir, age cada dia mais no nosso coração. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Naquilo que temos pecado contra Ti, Espírito Santo também nos convence. Muitas vezes nem temos consciência ou nem nos damos conta, mas essa noite aqui, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, buscando de Ti essa consciência, essa convicção, que o Senhor esteja tratando a nossa vida. Como disse o salmista, Senhor, no Salmo 139, sonda-nos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau, e nos guia pelos Teus caminhos eternos. É o que nós, como Tua igreja, reunidos essa noite, Te pedimos. E já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poderoso é o Deus.
Contemplarás, Senhor, e te levantarás.
Glória a Deus. Amados, ainda no livro de Malaquias, só volte aí no capítulo 3. A gente leu do versículo 13 ao 18, nós vamos ler agora do 6, certo? Então volte aí só a partir do versículo 6. Diz assim: porque o Senhor não muda, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Na verdade, amados, parece que a nação, aquele povo não é muito diferente da gente hoje, né? Porque pecava, mas muitas vezes nem sabia que ele tinha pecado. O Senhor confrontava e eles perguntavam: mas o que nós fizemos contra ti? E aqui mais uma vez, a gente leu no versículo 13, nós vimos também o Senhor questionando e eles também fazendo perguntas. E aqui mais uma vez o Senhor diz que aquele povo estava distante dele, tinha se afastado dele. Eles perguntavam: mas o que nós nos afastamos de ti? O que nós pecamos contra ti? E aí o Senhor vai direto ao assunto: roubará o homem a Deus, mas vocês têm me roubado. E aí aqui é o confronto do Senhor àquela nação. E que a gente possa essa noite também ter esse temor no nosso coração, entendendo que quando nós devolvemos o dízimo, nós não estamos pagando ao Senhor, nós na verdade estamos devolvendo. É aquilo que Ele nos deu para administrarmos. Ele deixa a gente administrar 90%, e para provar a nossa fé e a nossa fidelidade, Ele deixou uma ordem que nós devolvêssemos a Ele 10%. Então isso deve haver gratidão no nosso coração, e entender que quando nós não fazemos isso conscientemente, sabendo que temos que fazer e não fazemos, nós estamos pecando contra o Senhor, roubando dele, que é um dinheiro que é dele, nós não estamos devolvendo. Que essa noite a gente possa devolver com alegria aquilo que é do Senhor, os dízimos e as ofertas, e aquele que diz: traga a casa do Senhor. Então, alegria, sabendo que se trabalhamos é porque o Senhor nos deu sustento. Se a gente levanta pela manhã, é Ele quem nos dá ânimo, coragem, força. Tudo vem dele. E é o mínimo, amados, que nós podemos fazer e obedecer ao Senhor nisso aqui. E quero lembrar que esse mandamento dos 10%, na verdade, é para provar a nossa fidelidade a Ele e a nossa fé. Ele não precisa, Ele tira dinheiro da boca do peixe. Ele não precisa. Ele quer saber como é que está o nosso coração. E que essa noite Ele nos ache com o coração grato a Ele, devolvendo tudo que Ele já tem nos dado, e com o coração disposto a devolver muito mais, sabendo que tudo vem das mãos dele. Amém, querido? Então, você tem a oportunidade de vir ao gasofilar e adorar o Senhor também, os seus dízimos e as suas ofertas.
desejo do nosso coração, em querer mais do Senhor nas nossas vidas, em querer mais do Senhor na nossa família, na nossa igreja, na nossa casa. Nós bendizemos o Teu nome pela Tua presença manifesta neste lugar. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, a Tua misericórdia nas nossas vidas, por esse privilégio que temos de poder contribuir com a Tua obra, de poder ofertar e dizimar na Tua casa. Nós bendizemos a Ti por tudo isso. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, use dos Teus servos, da Tua palavra, do terreno do nosso coração. Vem estar, Senhor, abre para realmente receber de Ti aquilo que Tu queres falar conosco nessa noite. Nós Te bendizemos, Te louvamos e declaramos que Tu és o nosso Deus. Amados, agora nós estamos aqui com o missionário, né? Assistiu, na verdade já é da casa, né? Mas sempre que ele vem aqui a gente aproveita. Ele pensa que vem descansar, mas como eu sei também que ele gosta de compartilhar a palavra, né? Então a gente sempre pede para que ele esteja aqui nos abençoando. Aí essa noite assim, fique à vontade. E no final você chama, porque graças a Deus nós estamos cheios de presbíteros, né? Aí no final você já chama também o presbítero da secretaria e orar encerrando, ok? Graça e a paz, irmãos. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus já no livro de Mateus, capítulo 5. Graças a Deus por essa noite, por mais um domingo na casa do Senhor, para louvar o seu nome, bendizer o seu nome, para cultuar e aprender da sua palavra. Mateus, capítulo 5. Vamos falar de um dos pontos das bem-aventuranças. Estão lá? Nós vamos ler o capítulo 5, o verso 6, depois do 10 ao 12, depois o 20, certo? 6, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versos 10 a 12: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Verso 20: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor por esta noite. Que o Teu Espírito Santo nos ajude na ministração dessa palavra, preparando nossas mentes e corações para que possamos receber capacidade, para que a gente possa compreender, possa expor assim a Tua palavra, e que de fato a Tua palavra possa surtir efeito em nossas vidas, em nosso modo de ser, em nosso modo de agir. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre a justiça de Deus, mas não vamos falar sobre a justiça legal, não vamos falar sobre a justiça retributiva, não vamos falar sobre a justiça de punição, a da retribuição e da punição, ou mesmo a justiça aí, né, do fórum e dos governos aí. Hoje nós vamos estar falando sobre a justiça de Deus. Vamos estar falando da justiça do ser e do dever. Porque nós somos discípulos de Cristo, nós somos cristãos, nós somos cidadãos do reino de Deus. Então esse é o ser. E o dever? Como
cidadãos do reino, nós temos que viver como cidadãos do reino. Como discípulos de Cristo, nós temos que imitar o Senhor Jesus. E como cristãos, nós temos que viver de acordo com Cristo. Então, nós vamos estar falando nesta noite sobre a justiça do ser e a justiça do dever. Daquilo que nós somos enquanto cristãos, de acordo com a palavra de Deus, e daquilo que nós devemos fazer, como nós devemos agir. Em consequência daquilo que nós somos, não que nós vamos ser, mas daquilo que nós somos. É sobre isso que nós vamos estar aí falando nesta noite. Meus irmãos, é interessante que, para entender um pouco essa palavra do Senhor Jesus, a gente tem que voltar um pouco lá atrás. Como viviam os fariseus? Como viviam os escribas e os saduceus? Como era a sociedade que era dominada pela cultura grega e pela cultura romana? Como é que a sociedade ímpia ou gentílica, que eram aqueles que viviam segundo a filosofia, segundo a cultura grega e a cultura romana, como eram aqueles que viviam em Israel? Como era a religião em Israel? Qual era o referencial que as pessoas tinham? Bem, em Israel, a religião era dominada pelos fariseus. E a gente sabe que os fariseus, o farisaísmo era uma seita. É interessante assim que, quando pensamos sobre os religiosos da época do Senhor Jesus, diz a palavra de Deus e diz também a tradição, que eles, o que eles faziam? Eles colocavam fardos sobre as pessoas, fardos morais, que eles mesmos não cumpriam. Eles torciam a lei de Deus, interpretavam a lei de Deus à sua própria maneira, para com isso serem beneficiados. Se importavam com o direito dos pobres. Os fariseus viam os enfermos, os doentes, como pessoas pecadoras, como pessoas amaldiçoadas. Eles não moviam as mãos para ajudar aqueles que eram pobres, porque eles tinham um pensamento muito parecido com o hinduísmo. Nasceu pobre, nasceu doente, nasceu de uma forma aí sem benefícios de nada, totalmente alheio às coisas da sociedade. Então isso é um castigo, é a vontade de Deus. E aí, irmãos, eles não moviam as mãos para ajudar os seus semelhantes. Condenavam todos aqueles que não eram de acordo com o que eles pensavam, que não estavam de acordo, que não concordavam com aquilo que eles defendiam. Então, irmãos, assim eram o grupo dos fariseus, dos saduceus e dos escribas, que eram os principais religiosos que dominavam Israel naquele tempo. Esse era o comportamento, e era assim que a sociedade via o grupo religioso, ou seja, um grupo totalmente injusto, que não cumpria verdadeiramente a lei de Deus. Às vezes você ouve Jesus falar assim: olha, vocês são como os sepulcros, como os túmulos hoje aqui no cemitério de Aurora, todos cheios de azulejo, de cerâmica, com flores e etc e tal. Mas o que é que tem dentro? Tem ossos, tem carne morta, tem bicho, tem carniça dentro. Assim é que Jesus dizia com os fariseus, porque Jesus conhecia bem qual era a intenção dos fariseus. Mas e aí, rapidamente, como era a sociedade gentílica daquela época, do tempo dos discípulos, dos apóstolos e do Senhor Jesus? Era uma sociedade, irmãos, totalmente injusta, totalmente ímpia, totalmente sem misericórdia. Conta a tradição que os que eram pobres demais pegavam os seus filhos, e quando tinha muito filho, tinha muita boca para alimentar, o que é que eles faziam? Eles pegavam e deixavam os seus filhos nos lixões, ou nas entradas da cidade, ou nas ruas. Os ricos, quando tinham muitos filhos, para não repartir a sua herança com muitos herdeiros, também deixavam os seus filhos, abandonavam aí os seus filhos. A mulher nesse tempo não era valorizada. Então, quando uma família tinha muitas crianças do sexo feminino, eles matavam as crianças. Era comum isso lá para eles, era uma ética
normal, era uma conduta normal, era totalmente aí sem misericórdia. As crianças órfãos eram jogadas para virarem pedintes no meio da rua. As viúvas que não tinham marido e não tinham filhos eram também abandonadas aí à sua própria sorte. Então assim, irmãos, era a cultura tanto gentílica como a cultura ali em Israel. E essa então era a característica do povo. Eles não se importavam com a lei de Deus, não eram caridosos, não eram amorosos, não estavam preocupados aí com o ser humano, como eles viviam. E assim então era uma cultura totalmente injusta. Mas aí, irmão, chega o Senhor Jesus e prega o Evangelho, e prega o amor, e prega a bondade, e prega o cuidado com a mulher da vida, e prega o cuidado com o órfão, e prega o cuidado com a viúva, com os necessitados. E aí institui uma igreja, institui um povo, e o Evangelho do Senhor avança, e o cristianismo cresce, e o poder do Evangelho começa a impactar as pessoas. O poder do Evangelho começa a mudar as pessoas. E as pessoas que viviam dentro da cultura, tanto de Israel como a cultura gentílica, ali, elas começaram a agir diferente. Elas começaram a ter um comportamento ético e moral diferente. Mesmo inseridos, vivendo dentro de uma cultura, eles começaram a desenvolver uma nova cultura. Os pais, seus filhos, se fosse mulher ou homem, tivesse muito ou poucos filhos, a igreja começou a recolher as pessoas das ruas. A igreja começou a atender. Se você prestar atenção, Paulo dizia sempre o quê? Cuide dos órfãos e das viúvas. É por isso. Por que ele mandava cuidar dos órfãos e das viúvas? Porque os órfãos e as viúvas não eram ninguém, eram pessoas que eram deixadas aí ao Deus dará. Então a igreja, impactada pelo Evangelho, transformada pelo Evangelho, começou a desenvolver uma cultura diferente, um comportamento diferente, totalmente muito diferente dos fariseus, muito diferente aí dos gentios. Os ensinamentos do Senhor Jesus, a verdade do Evangelho, transformou as pessoas de uma forma tão absoluta, tão terrível assim, tão transformadora, que eles começaram a agir diferente. Os cristãos do primeiro século tinham fome e sede de justiça. Tinham fome do que é correto, tinham fome do que é certo, tinham fome do que é justo, eram fiéis aos mandamentos de Deus, às ordens de Deus, à lei de Deus, viviam ela de forma plena, viviam a lei de forma completa. Nosso primeiro ponto, irmãos, da pregação é: de qual justiça o Senhor Jesus está tratando? Qual é a justiça que o Senhor Jesus está falando aqui? Já falamos que não é a justiça legal. Já falamos que não é a justiça retributiva. Não é a questão da justiça punitiva. É a justiça do dever, do ser e do dever. Do ser e do fazer. O primeiro ponto vai falar sobre a justiça que Jesus trata nesses versos aqui de Mateus capítulo 5. Jesus está falando, irmãos, da justiça para com Deus. Olha só que interessante. Eu tenho que entender essa palavra aqui do Senhor Jesus, do capítulo 5, a partir de quem eu sou agora nele, do conhecimento que eu obtive através da minha conversão na palavra de Deus. O Senhor Jesus está falando com seus discípulos, com aqueles que o seguem, com aqueles que amam a Deus. Então a justiça que o Senhor Jesus está tratando é a justiça para com Deus, conforme Deus ensina e exige em sua palavra para os seus filhos. O Senhor Jesus está querendo mostrar aqui que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é quem provê todas as coisas. Então tudo que vem de Deus é bom. Agora olha que interessante. As bênçãos de Deus são boas. A misericórdia de Deus
é boa. O perdão de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Mas também vem de Deus o quê? Os seus mandamentos e a sua lei. A lei de Deus é boa. Os mandamentos do Senhor são bons, porque são os mandamentos de Deus. Quando eu rejeito, quando eu deixo de cumprir a palavra de Deus, quando eu deixo de cumprir os mandamentos de Deus, eu estou dizendo que o que Deus faz é parcialmente bom, mas não totalmente bom. Eu sou objeto da misericórdia de Deus, eu sou objeto da bondade de Deus, eu sou objeto das bênçãos de Deus, mas eu e você, nós também somos objetos dos mandamentos de Deus. Tudo que vem de Deus é bom. Então, tudo que Deus pede também é bom. Tudo que Deus exige também é bom. É como se o Senhor Jesus, conta aí os grandes escritores, que o Sermão do Monte é uma reinterpretação da lei pelo Senhor Jesus, mostrando o que o seu povo deve entender, deve saber e deve fazer. Então, a justiça de Deus diz respeito ao caráter e ao modo de Deus ser, e isso Ele expressou nos seus mandamentos, na sua palavra, deu para o seu povo, para que o seu povo cumpra a sua lei. O que quer dizer isso aqui em relação ao Evangelho? Para a gente pensar. Que transformação o Evangelho tem feito na minha vida? Existe uma diferença entre saber e entender. Saber está relacionado ao conhecimento que eu posso adquirir, mas o entendimento correto daquilo é quando eu aplico aquilo para a minha vida. Aí a pergunta é: nós temos aplicado a palavra de Deus à nossa vida? Nós temos entendido que o que Deus pede para nós é bom, é o certo, é o correto e é o justo? É perfeito? A justiça da qual Jesus está tratando é aquela que faz o ser humano negar a si mesmo para se submeter à ética de Deus, a forma que Deus exige e pede na sua palavra para que a gente faça. Aí a gente pergunta: nós estamos dispostos a negar a nós mesmos para cumprir a verdade, para fazer o que é certo, para fazer o que é correto? Estamos? É muito fácil, irmãos, entender o que eu tenho que ser, mas é difícil entender que eu sou algo para realizar algo. Eu tenho deveres para com Deus. É por isso que no verso 20 diz aí, olha aí, ó: por isso vos digo que se a vossa justiça, ou seja, o dever de vocês para com as coisas corretas, não exceder, não for muito mais do que os dos escribas e fariseus que viviam uma religião aparente, olha aí, ó, isso é uma lei: jamais entrareis no reino de Deus. Irmãos, a gente pensa que pode enrolar Deus, a gente pensa que pode dar o jeitinho nosso brasileiro, a gente pensa que pode levar as coisas de qualquer maneira. Onde tem mal, a gente não vê mal, onde tem o errado, a gente não vê coisa errada, e diz que vai dar certo, mas não vai dar certo, irmãos. Se a vossa justiça, se o modo de vocês serem e fazerem não excederem aos gentios, não excederem àqueles que vivem uma religião apenas de aparência, vocês não vão entrar no reino de Deus. Eu não vou entrar no reino de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. A justiça que Cristo fala é aquela que nós devemos abandonar todo estilo de vida mundano que não corresponde ao caráter divino. Mas quando Cristo fala isso, Ele não está falando no sentido de pecados, como pecados de prostituição, essas coisas, mas naquelas coisas mínimas, os deveres que nos correspondem, que corresponde a mim e que corresponde a você. O Salmo 1 não precisa abrir, o verso 1 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Aí a gente pode pensar assim, ó, eu não ando com incrédulo, eu não me sento num bar, eu não vou numa casa de prostituição, eu não faço nada disso. Mas o que o Salmo está querendo dizer, irmão, não é isso não. Como é o nosso comportamento interior? Como é o nosso comportamento ético? Como é que a gente age? Talvez eu não esteja andando com o ímpio, nem sempre aceitando com ele, mas o meu comportamento, minha ética, minha forma de ver o mundo, minha moral é totalmente a parte estranha e alheia, irmãos, àquilo que Deus pede. Por isso Jesus disse, ó, vocês estão falando que é pecado pegar um homem com uma mulher e aí adultério? Eu digo para vocês que só olhar já é um pecado, porque Cristo está entendendo as nossas intenções interiores. Eu não me assento com o ímpio, mas eu faço mau negócio, eu engano, eu faço como os fariseus, eu torço a palavra de Deus para me favorecer. Se eu sou favorecido, não importa, os outros, não estou nem aí. Jesus está falando da justiça que leva o homem a ter prazer na lei do Senhor. Diz assim, ó, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, dormindo, acordado. Eu sou regido, eu sou orientado, eu sou guiado pela palavra de Deus. Eu não faço o que o mundo diz, eu não faço o que eu quero, eu faço o que a palavra de Deus diz que é certo. Mas se isso me trouxer prejuízos, se isso não me trouxer lucro, como os fariseus faziam, tendo lucro para eles, era o que importa. Olha aí na palavra que está aberta, verso 11: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós. O verso 10 diz, ó, bem-aventurados, vocês são muito felizes, se forem perseguidos por causa daquilo que é certo, daquilo que é correto, porque de vocês é o reino de Deus. Aí vem a pergunta: eu estou disposto a sofrer prejuízos financeiros, prejuízos de desejos sexuais ou de qualquer outro origem para cumprir a verdade da palavra de Deus? Estou disposto? Estou disposto a ser perseguido por fazer o que é certo, a ser taxado de santo, de crente, que só quer ser as coisas e melhor do que os outros, porque eu estou fazendo o que é certo? Palavra do Senhor Jesus, da justiça que ama as pessoas, ó, mas aborrece os seus pecados e desvios. Olha só, da justiça que eu tenho que amar as pessoas, agora aceitar o que elas fazem, eu não sou obrigado não. Estou disposto a sofrer e a ser perseguido por causa disso? Salmo 34:16 diz, ó, o rosto do Senhor está contra todos os que praticam mal, para lhes tirar da terra a sua memória, ou seja, tirar toda recompensa. O primeiro ponto, irmãos, dessa pregação é: qual é a justiça que Jesus está tratando aqui no capítulo 5 de Mateus? A justiça do ser e do dever, do ser um cristão e de viver como cristão, de ser um discípulo de Cristo e viver como discípulo de Cristo, de ser um cidadão do reino de Deus e defender a verdade desse reino. Porque, irmãos, ó, nós corremos um sério risco de ouvirmos pregações, de sermos edificados com a palavra de Deus, mas não sermos transformados pela palavra de Deus. O nosso segundo ponto, irmãos, é: que atitudes então devem ter aqueles que dizem ter fome e sede de justiça? O que é que você faz quando você tem fome e sede de água e de comida? O que é que você faz? Você fica sentado esperando? Ah, uma hora qualquer dessa eu vou tomar água, uma hora qualquer dessa eu como. Você faz isso? Você vai para a panela,
Você olha o que tem na geladeira. E o que tiver, você vai preparar. Se não tiver nada em casa, você sai da sua casa e vai comprar lá no mercado. Você usa a vontade junto com a ação, junto com o fazer. Você não fica esperando. E nós somos assim em relação à palavra de Deus. Uma hora que der certo eu mudo. Uma hora que der certo eu faço. Se nós tivéssemos fome e sede de justiça, como nós temos fome e sede de comida e de bebida, nós agiríamos. Então, qual é a minha atitude? O que é que eu tenho que fazer se eu realmente tenho fome e sede de justiça? Eu tenho que agir, tenho que colocar a minha vontade, mais a minha ação, e usar todos os meios necessários para matar minha fome espiritual, minha sede espiritual, minha fome e sede de justiça. O que é que eu tenho que deixar? Estou fazendo que eu tenho que deixar de fazer. Quando eu estou com fome de comida, de sede, de água, eu entro em ação. Eu uso todos os meios necessários para matar minha fome e a minha sede. O que é que eu e você temos que fazer se temos fome e sede de justiça? Agir. Use todos os meios necessários para agir de forma correta, para fazer o que é certo. Sabe o que é ter fome e sede de justiça? Atenção! É tomar o lado de Deus. Às vezes a gente toma o lado do outro. É conveniente minha amizade com o Gleicinho, então eu vou usar a minha amizade como um meio para me favorecer. Não importa a origem, a procedência. Ter fome e sede de justiça é tomar o lado de Deus e fazer de tudo para pôr a justiça de Deus em prática. Ter fome e sede de justiça é crer no que é certo, lutar e defender para que é certo, para que é direito prevaleça. Jesus tinha fome e sede de justiça. João 6,38, quando se dá bem, diz assim, porque eu desci do céu. Jesus, nós somos melhores do que Jesus, viu? Jesus disse, eu desci do céu não foi para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se o Senhor, que era santo, o Filho de Deus eterno, quando esteve na terra não cumpriu a sua vontade, mas a vontade do Pai, quem tem fome e sede de justiça tem que entender que é chamado para ser parte do reino de Deus, para defender esse reino, para fazer a vontade de Deus. Aí a pergunta: eu estou disposto a fazer a vontade de Deus? E se fazer a vontade de Deus trouxer prejuízo para mim? E se fizer a vontade de Deus eu não for bem quisto nem bem aceito na sociedade? Estou disposto? Os súditos do reino de Deus devem submeter ao senhorio de Deus e buscar cumprir a sua fome. E ele disse em João 4,34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E o que é realizar a obra de Deus? A gente tem um pensamento errado de realizar a obra de Deus. A gente acha que realizar a obra de Deus é vir para a igreja só, pregar. Eu fui chamado para pregar. Irmãos, nós somos chamados. A vontade de Deus e a obra de Deus é aquela que Jesus fez. E o que foi que Jesus fez? Jesus veio cumprir a vontade de Deus estabelecida nos seus mandamentos. Os súditos do reino de Deus não seguem os padrões do mundo. Eles não se conformam, não se ajustam e nem aceitam o errado como certo e nem veem o mal como bem. Pois sabe, irmãos, que as coisas não estão bem e que as coisas não devem ser assim. Os súditos do reino de Deus, eu e você que estamos aqui hoje à noite, precisamos ser impactados pela palavra de Deus, como foram os cristãos primitivos. Qual é a diferença dos cristãos primitivos para nós? Eles não eram mais santos que a gente. Eles não eram super humanos. Não receberam uma graça muito maior do que nós recebemos. Eles aprenderam sobre Cristo.
e decidiram dentro deles viver para agradar a Cristo. Eu e você, nós estamos dispostos a viver para agradar a Cristo? Custe o que custar, perda o que perder, sofre o que sofrer. Os súditos do reino de Deus, que vão ainda morar nesse reino eterno, mas que já foram chamados agora, eles olham o mundo pelos óculos da palavra de Deus. Eles julgam o mundo pelo julgamento da palavra de Deus. Eles veem o mundo pelos olhos da palavra de Deus e agem segundo ela. O mundo passa, bem como a sua consciência, seus desejos. Olha só que interessante. Mas aquele que faz a vontade de Deus, você já ouviu muito esse versículo. O mundo passa, seus desejos, suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus? Cumprir a justiça, fazer o que é certo, agir de maneira correta, sofrer por causa daquilo que é direito, daquilo que é justo. A nossa justiça precisa exceder a justiça dos ímpios e a justiça dos fariseus. No primeiro ponto nós vimos o que é essa justiça. No segundo ponto nós vimos como nós devemos se comportar em relação a essa justiça. E no último ponto, irmãos, cumprir a justiça de Deus traz recompensas. A gente sabe que é difícil cumprir a justiça de Deus nesse mundo. O mundo é um mundo corrupto, vive na mentira, o mundo vive no engano, o mundo está totalmente alheio, distante da verdade de Deus, da justiça de Deus. O mundo está realmente afundado na desgraça do pecado. E muitas vezes a gente pensa em pecado só no sentido de ladrão, de prostituta, disso ou daquilo, mas não, irmãos. É o sistema de ideias e pensamentos totalmente mundanos. Em que sentido? Totalmente fora da palavra de Deus, da verdade de Deus. Mas Jesus diz uma coisa interessante aqui na passagem que a gente leu. Olha aí, ó. Verso 10, mais uma vez. Você está sendo perseguido porque você está lutando pelo que é certo, pelo que é correto. Tem uma recompensa para você. Você, como cidadão desse reino, vai alcançar o reino de Deus e você será feliz. Irmãos, preste atenção. Jesus introduz sempre uma bem-aventurança com uma frase, uma palavra dupla. Essa palavra quer dizer mais do que feliz. Felicíssimos são aqueles que, por causa do que é correto, de estar lutando pelo que é correto, de viver o que é correto, mesmo que estraga prejuízo para a sua vida, sofram perseguições. Aí ele diz, para estes é o reino dos céus. E em relação aos fariseus, ele diz, se vocês agirem igual a eles, vocês têm direito de agir, eu tenho o direito de agir, você tem o direito de agir, mas você não tem parte nem herança com o reino dos céus. Aí cabe uma balança de valores, de pesar. O que é mais importante? Seguir o curso do mundo e perder a salvação? Ou não seguir o curso do mundo, que é passageiro, e herdarmos o reino de Deus, onde habitará a justiça para todo sempre? Jesus foi odiado, irmãos. Jesus disse, os meus verdadeiros discípulos sofrem. Agora os falsos não sofrem, não. Agora os verdadeiros sofrem, porque eles lutam e batalham por aquilo que é correto. Não importa se somos incompreendidos por praticarmos a justiça. Não importa se não somos aceitos pelo mundo por causa da justiça. A Bíblia diz, não há comunhão entre os filhos das trevas e os filhos da luz.
Veja bem, entenda o que eu vou dizer. Não é que a gente não pode se relacionar com as outras pessoas que não são da mesma fé, que não defendem os mesmos princípios e a mesma ética cristã. Mas eu digo para você, se você como luz do mundo, porque mais nessa palavra é assim, vocês são sal, vocês são luz. Se o sal não salva mais, não presta para nada. Se a luz não brilha, não tem sentido de existir essa luz, porque ela não ilumina. Mas uma coisa eu digo, se a gente começar a mostrar os defeitos das pessoas, se a gente mostrar na palavra de Deus como elas devem ser, o que elas devem fazer, aí eu quero ver se nós somos bem aceitos. Não somos. Mas nós somos conformados. Tá bom, do jeito que está, deixa, tá bom. Se eu estou sendo bem aceito, se eu estou buscando a aceitação do mundo, se eu estou buscando ser um cara legal, ser uma pessoa bacana e aceito, todas as pessoas dizem, olha, aquela pessoa é bacana, eu posso correr o risco de que eu não tenha mais fome e nem sede de justiça. Agora, irmãos, isso não são minhas palavras, é a palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo ultimamente? As pregações, a igreja está num êxtase assim, num domínio do mundo tão grande, o mundo já entrou na igreja, eu digo a igreja geral, que a palavra de Deus é pregada como se fosse a palavra do pregador. As pessoas não dão importância, não são transformadas de nenhuma forma, porque elas não estão entendendo como palavra de Deus. Tem muita palavra de homem mesmo, tem muita palavra de gente safado, que está usando a verdade, que está usando o evangelho como os fariseus para benefício próprio. Mas tem muita gente boa, muita gente comprometida com a verdade. E essas pessoas que estão comprometidas com a verdade, irmãos, nós não estamos dando muita atenção. Precisamos ter fome e sede de justiça. Somente os que têm fome e sede de justiça, irmãos, serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, estes só, e só estes é que serão saciados. Os demais não serão saciados. Apocalipse, não precisa abrir, capítulo 21, verso 6, escute, ele diz assim, ó: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede. Sede de quê? De justiça, sede do que é correto, sede do que é justo, sede do que é direito. A estes, e só a estes, darei de graça da água da vida. Somente os que sofrem pela justiça na eternidade beberão da água da vida. Somente os que sofrem serão consolados. Aí veja que Apocalipse capítulo 22 é o último capítulo de toda a Bíblia e do último livro da Bíblia. Aí ele diz assim, ó, no verso 22:17: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aí mais uma vez repete: aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Há uma promessa, há uma recompensa. Os justos herdarão a terra e nela viverão para todos sempre. Os justos terão seus pesares transformados em gozo eterno. Hoje sofre, mas amanhã vai ser consolado. Apocalipse 21:4 diz assim, ó: e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo aqui vai passar, mas como diz a palavra, os justos resplandecerão no novo céu e na nova terra. Apocalipse 7:17 diz assim, ó: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida, e Deus lhe enxugará toda a lágrima. Virá um tempo de alegria, onde a justiça do Pai e do Filho governará
pelos séculos sem fim. Aprendemos o que é a justiça, como devemos nos comportar, e sabemos, e aprendemos também que viver corretamente, que viver de acordo com a palavra de Deus, tem uma recompensa. Nós não estamos aqui porque somos bonitos, porque somos preferidos, ou porque queremos nos diferenciar dos outros lá de fora. Nós estamos aqui porque nós estamos a caminho do reino dos céus. Quando o povo saiu do Egito, a última parada era Canaã. Nós estamos a caminho da Canaã celestial, no deserto, e temos que tomar cuidado para não cair no mesmo pecado de Israel. E qual foi o pecado de Israel, irmão, no Egito? Amou o mundo e desprezou a Deus. Receberam a lei, viram o rosto de Moisés brilhar, viram o monte fumegar, os trovões ficaram com medo, se estremeceram, mas não foram transformados pela palavra de Deus. A caminho da terra prometida, desprezaram a lei de Deus, os mandamentos de Deus, olharam para trás e viveram interiormente, mesmo a caminho da Canaã terrena, viveram com o coração dominado pelos ímpios. Havia injustiça dentro deles, e por Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração desse povo não pertence a mim, minha justiça não está no coração desse povo. Para terminar, eu quero dizer, vale a pena ser fiel, vale a pena buscar a justiça de Deus, vale a pena praticar a verdade, vale a pena ser conduzido pela verdade. A palavra de Deus é verdadeira, é pura, é séria e vai se cumprir. E os súditos do reino de Deus, que lutam e vivem de acordo com a palavra de Deus, com os preceitos de Deus, um dia serão recompensados. Um dia a justiça do reino alcançará o seu objetivo pleno e seu objetivo completo e total. E quando chegar esse dia, nós vamos entender, nós vamos entender qual era a essência do chamado de Deus na minha vida e na tua vida. Vai chegar esse dia que nós vamos compreender isso absolutamente, porque haverá uma justiça plena e absoluta no nosso coração. Quem quer compreender a Deus, quem quer compreender ao Senhor Jesus, precisa entender que tudo que vem dele é bom, principalmente as ordenanças, os mandamentos e os princípios para conduzir a nossa vida. A lei é boa. Eu preparei agora um material quando começar a escola, no próximo ano, a escola bíblica. A lei e a graça. Qual a importância da lei e a graça? E como nós precisamos aprender sobre a lei para ter uma vida mais plena, mais completa, mais cristã e de acordo com a palavra de Deus. Baixe sua cabeça. Olha aí o que você está precisando de mundo na sua vida. Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor, meu Pai. Esse é um assunto muito complicado, muito complexo. É um tema muito difícil. Por motivo do mundo que nós estamos acostumados com ele. Onde nós podemos tirar vantagens de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a não perdermos nosso tempo. Confiamos tanto na graça que pensamos que toda a verdade do Senhor descansa somente na graça. Mas a graça, junto com a tua palavra, com os teus mandamentos, fazem parte do teu pacto. O
O Senhor Jesus foi bem enfático em dizer que aqueles que vivem como os fariseus e os escribas não têm parte com o Senhor. O Senhor também disse que muitos profetizarão no nome do Senhor, mas não serão conhecidos pelo Senhor. Que nesta noite o Senhor nos ajude a cumprir a justiça que diz respeito à nossa identidade. Nós somos crentes em Cristo, somos cristãos, mas não aprendemos ainda a viver como Cristo e a ser como Cristo. Que o Teu Espírito nessa noite dê a mim e a todos os meus irmãos esse entendimento, esse conhecimento transformador, para que a gente seja diferente daqueles que nos servem, não no intuito de sermos melhores, mas de buscarmos parecer com o Senhor Jesus. Amém. Feliz você. Graças a Deus. Irmãos, eu cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor. Amém? Que essa palavra ela possa ser aplicada, ou tenha sido aplicada aos nossos corações. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Falando sobre essa questão da mensagem, não amar o que há no mundo, nem daquilo que no mundo existe e tem. Alguém já disse assim, que Deus tirou a igreja do mundo e agora Ele quer tirar o mundo da igreja. Ele quer tirar o mundo da igreja para que a igreja vá para o mundo. E Ele quer que a igreja vá para o mundo para que o mundo venha para a igreja. Não sei se você está entendendo a situação. Mas que Deus nos abençoe, que haja em nós nossa essência, haja em nós, como disse Paulo, aquilo que haja verdadeiramente a renovação da nossa mente, que nós compreendamos que de fato sermos cristãos, discípulos e servos de Cristo Jesus. Amém? Conosco, várias pessoas aqui nos visitando. Tem a Célia, né? A Célia, está aqui a Célia, a Brenda, a Leila, né? Irmã da Popó, tem o Ezequiel, tem seu Carneiro, tem a Luciana e tem o Wesley Leite, né? Amém? Os irmãos estão felizes com todos esses visitantes, digam amém. Amém. Deus abençoe vocês, se sintam abraçados, né? Recebam nosso abraço fraterno e sempre lembrando, essa casa é a casa de Deus, sois bem-vindos sempre conosco, amém? Os trabalhos das semanas que se seguem, os irmãos já conhecem, algum aviso ou alguma atividade diferente, a gente avisa posteriormente. Vamos ficar de pé e vamos orar por nós, por nossas famílias, para que a semana seja uma semana de vitória, uma semana debaixo da graça de Deus, e que nós, de fato, em cada adversidade, dificuldade, luta, possamos ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado por nessa noite prestarmos o nosso culto de adoração a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa nos orientar, Senhor, nos fazer refletir, Deus, naquilo em que de fato fomos e estamos sendo transformados, Pai. Nos ajude, Senhor, que de fato nós possamos, ou tenhamos experimentado um novo nascimento, Senhor, e que andemos em novidade de vida. Pai, nós queremos essa noite abençoar cada família que aqui está representado por nós, Senhor. Que nós tenhamos uma semana de vitória, uma semana de bênção, Pai, e que a graça do Senhor possa estar sobre nós e fluir através de nós. Pai, somos gratos, muito obrigado, em o nome e por amor de Jesus Cristo. Todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e possamos ir na paz do Senhor Jesus.